Será que a Bíblia apoia a escravidão? Será que a carta que Paulo escreve a Filemon é insuficiente? É isso mesmo. Este é o tema do nosso vídeo. Pegue sua Bíblia, vamos aprender teologia e apologética aqui no Influenciando Gerações. Vem comigo! Seja bem-vindo ao meu cafofo teológico apologético, rapaziada. Semana da Reforma foi uma semana agitada, gente. O pastor Ed René disse que a Bíblia apoia a escravidão. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Lutero deve ter se remexido na tumba para sair de lá, escrever algumas teses e colocar na porta da igreja do pastor Ed René. Gente do céu, dizer que a Bíblia apoia a escravidão é suicídio intelectual, gente. Suicídio intelectual. Princípio da Bíblia, a vontade que Deus tem para o ser humano e o que a Bíblia traz. A Bíblia é um instrumento de libertação e não de escravidão, gente. Tá, mas será que a Bíblia apoia a escravidão? Apoia tanto que dentro da Bíblia tem uma lei que dava liberdade ao escravo. Você sabia disso? Não é contraditório falar que a Bíblia apoia a escravidão se a primeira lei do mundo que deu liberdade ao escravo é a lei que está na Bíblia. Êxodo 21, versículo 1 e 2 diz assim: esses são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Para você entender melhor essa questão, você tem que ler 2 textos, Êxodo 21 e Deuteronômio 15. Porque se você ler só Êxodo 21, você vai pensar que é só o homem. Aí você vai falar que a Bíblia é machista. Deuteronômio 15, versículo 12 diz assim: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, ou seja, existiam pessoas que viravam escravo como? Elas se vendiam. Aí diz assim: 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. Então você tinha pessoas que se vendiam como escravos. No entanto, durante toda a história da humanidade, se você começar a ver e verificar, ou assistir alguns filmes de escravidão, você vai ver que alguns se tornaram escravos, não porque se venderam, mas porque foram roubados e sequestrados. Olha que interessante. Quem roubasse ou sequestrasse alguém para trazer essa pessoa e servir de escravo, ou quem roubasse alguém para vender essa pessoa como escravo, sabe o que iria acontecer com essa pessoa que roubou ou sequestrou? Morte, meu amigo. Êxodo 21, 16. E quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Muitos senhores, seriam mortos porque roubaram homens e mulheres para servir de escravo. Agora, falando da liberdade do escravo. Tá, pastor, mas é o seguinte: a Bíblia deu liberdade, mas como esses homens vão embora sem nada? Deuteronômio 15, versículo 13 e 15, diz assim: e quando despedires de ti forro, ou seja, quando você disser, beleza, valeu, quando você despede o escravo, olha que interessante, não mandará ele embora de mãos vazias, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Se a Bíblia fosse lida e reconhecida pelos povos, certamente muitos escravos não teriam morrido nas senzalas, seriam libertos, e outra coisa, seriam libertos com alguma coisa que poderia dar a chance de recomeçar a sua vida. Puxa vida, né? Como a Bíblia apoia a escravidão? Olha um outro diferencial da lei da escravidão que Deus deu ao seu povo. Êxodo 21, versículos 5 e 6. O escravo tinha o direito de querer ir embora ou não. Êxodo 21, 5 e 6 diz: mas se aquele servo expressamente disser,
Eu amo a meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta. E seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Então, a lei dava liberdade ao escravo no 7º ano, ele poderia escolher ir embora ou não. Se ele quisesse ficar com o seu senhor, ele teria que dizer isso para ele e ser levado ao juiz para que pudesse colocar algo na orelha, um brinco, tá? Para demonstrar, olha, eu tenho um senhor, ok? E se ele quisesse ir embora, o que aconteceria? O seu senhor teria que dar alguma coisa para ele para começar a sua vida novamente. Outra coisa, quando a gente fala de escravo e servo, às vezes a gente pensa na história da escravidão durante a humanidade. Mas vamos lá. A relação de escravo e o senhor não expressava, em muitos casos, essa opressão que conhecemos da escravidão. Em alguns relacionamentos, existia até relacionamentos de, vamos dizer assim, entre aspas, de pai para filho. Poxa, mas como é que você diz isso? Ora, você já viu um escravo ganhar uma herança do seu senhor? Ser herdeiro do senhor? Então vamos lá. Abraão chamava Eliezer de mordomo e cogitou dar a ele a sua herança. Êxodo 15, versículo 2 a 4. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, ou Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, o escravo iria ficar com a herança do Senhor. O que precisamos entender, gente, é que a revelação de Deus foi gradativa ao longo do tempo e não instantânea. Pegar um texto, tirar do contexto, arrumar um pretexto para falar qualquer tipo de besteira em cima de um púlpito, vai trazer confusão. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas alguns jovens já estão negando a inspiração bíblica, a inerrância bíblica, por causa dessa mensagem que o Ed René trouxe. Nós precisamos ler a Bíblia e colocar os textos aonde? Colocar os textos bíblicos no seu lugar e de uma forma justa, e não criar heresias usando textos isolados. Não dá para pegar um texto, tirar do contexto, arrumar um pretexto e montar uma heresia. Porque é assim que as seitas começaram, a gente sabe. E que algumas começaram até dentro da própria igreja evangélica e hoje viraram seitas. Outra coisa absurda que ele falou, que a carta de Filemão ela é insuficiente nos dias de hoje. A carta de Filemão é mais que suficiente, porque ela é uma proposta de um olhar diferente para um escravo. Uma proposta de olhar não como escravo, mas como irmão da fé. Eu tenho certeza que muitos escravos gostariam de ter o apóstolo Paulo ao seu lado. De ter um amigo como o apóstolo Paulo, que escreveu para Filemão olhar Onésimo, que era o seu escravo, de uma forma diferente, de receber Onésimo de uma forma diferente. A carta foi escrita em uma sociedade que dava o aval para a escravatura e que a escravidão não era crime, que era praticado sem qualquer restrição, ou seja, não tinha nenhum problema o Filemão olhar Onésimo como escravo, tá? Mas olha que interessante, Paulo escreve para que Filemão aceitasse Onésimo, não como escravo, mas como seu irmão na fé, como se fosse ele. Aceite Onésimo, Filemão, aceita Onésimo, como se você estivesse me aceitando. Filemão 1, versículos 10 a 17. Presta atenção nessa carta e vê se essa carta é insuficiente, se ela é inútil para lutar contra a escravidão. O apóstolo Paulo escrevendo a Filemão: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Ou seja, Filemão, não receba Onésimo como escravo, receba como se você estivesse recebendo a mim. Continuando.
Eu bem o quisera conservar comigo, para que, por ti, me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Seja sincero, essa carta é insuficiente para lutar contra a escravidão? Tem muito escravo que queria ter um amigo como Paulo. Será que a carta apoia a escravidão ou ela pede que o Senhor olhe para o escravo de uma forma diferente? O apóstolo Paulo deseja que Filemão aceite Onésimo não como escravo, mas como irmão em Cristo. A carta de Filemão é um tapa na cara da escravidão. É um tapa na cara da escravidão. Sabe por quê? Porque demonstra misericórdia com o escravo. Meus queridos, nós temos que ter cuidado para não cair em heresias e aceitá-las de boa, porque foi dita por um pregador conhecido, por um pregador que tem aí uma oratória muito legal. Cuidado, pessoal, cuidado. Vai para a palavra de Deus, cuidado com essas propostas. Elas podem levar você para longe do Senhor. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar aqui para você o meu vídeo que eu respondi a mensagem do pastor Ed René. Lá tem mais temas, então que você assista e compartilhe. Próximo vídeo talvez será sobre o machismo. Será que a Bíblia apoia o machismo? Será que a Bíblia apoia o machismo? Vamos ver juntos? No próximo vídeo, eu e você. Ou será que a Bíblia apoia o racismo? Eu não sei qual eu faço primeiro, o vídeo do machismo ou do racismo, mas teremos vídeos com esses dois temas. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, se inscreva, clica no sininho aí para receber notificações. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.